Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Teru e se você é assim como eu, todas as vezes que você se depara com alguma situação que você não tem um repertório para solucioná-lo naquele momento, você vai atrás de informações. E a minha fonte de informação principal sempre foram os livros. Eu sempre fui um leitor bastante assíduo. Eu sempre gostei muito de ler, principalmente na juventude. Depois, como adulto, dei uma relaxada, mas retornei a uma leitura mais constante, né? E na minha infância, eu me lembro que eu lia muito livros de enciclopédias. Eu era uma criança meio estranha, eu passava o dia folheando aquelas páginas maravilhosas da Conhecer, da Barça, da Enciclopédia Delta. Eu tinha uma enciclopédia chamada Enciclopédia da Engenharia, que mostrava tudo de tecnologia do que tinha mais moderno há 40, 45 anos atrás. Então, eu sempre fui muito fascinado por livros. E depois, na minha juventude, devido a diversas situações que não vem ao caso aqui agora, eu acabei encontrando os livros de autoajuda. E eu confesso que eu gosto de livros de autoajuda. Claro que não de todos os livros de autoajuda, mas vários dos livros de autoajuda foram muito importantes no momento da minha vida em que eu tinha muitos dos dilemas de um adolescente, muitos dos dilemas de um jovem que estava começando a vida, começando a se profissionalizar e não tinha a quem recorrer, não tinha um mentor a quem perguntar. E os livros, nesse momento, fizeram esse papel de mentores na minha vida. Nessa busca, né, para me conhecer, para saber o que eu queria, né, ir atrás do sucesso, mesmo que naquela época a gente não tinha ideia do que significava ter sucesso, mas esses livros me apontaram algum norte, né? Muito melhor do que não ter nada, né? Então, como eu disse, foi ali na adolescência, início da vida adulta, e um livro caiu na minha mão chamado A Mágica de Pensar Grande, do David Schwartz. Esse livro foi um divisor de águas, é um livro muito prático, um livro cheio de histórias de sucesso, histórias... E não eram sucessos grandiosos, eram sucessos do cotidiano. Eu acho que isso que me cativou. Depois vieram Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, como todo adolescente quer fazer amigos, quer ser alguém aceito dentro da tribo, né? E o livro me ajudou bastante nesse sentido, né? O livro do Dale Carnegie, eu tenho certeza que é um livro que muitos já leram, que muitos às vezes até têm vergonha de dizer que o leram, mas é um livro que está há décadas, né? Se eu não me engano, até chegando ao século, entre os livros mais vendidos, né, nas livrarias. Depois eu me aprofundei um pouco mais nesse gênero de literatura, com A Lei do Triunfo, do Napoleão Hill, que é um livro muito denso e considerado a Bíblia da autoajuda. É um livro muito difícil, um livro que eu levei anos para conseguir lê-lo, mas é um livro que tem conceitos que eu acho fantásticos. Muitos, obviamente, duvidosos, mas muitos bons conceitos que me ajudaram bastante na minha vida. Eu sei que tem muita gente que tem preconceito com esse tipo de literatura, mas eu acho que cada um vive ali a sua realidade, né? E de fato o que acontece é que esses livros, para mim, foram muito importantes. Eles foram livros que me impactaram demais, né? Mas não pense que eu gosto de todo tipo de livro de autoajuda, de todo livro de autoajuda, tá? Da mesma forma que eu também não gosto de todo tipo de literária, não gosto de todo tipo de romance, não gosto de todo tipo de livro técnico, porque para mim
uma obra, ela sendo de autoajuda ou não, é aquela que vai te fazer companhia, né? Que vai te provocar uma reflexão e principalmente vai te provocar para a ação, né? E isso quer dizer que para mim um bom livro é aquele livro que ressoa na sua vida. É um livro que te toca, que te afeta, que seja impactante, né? E o que seria um bom livro? Sinceramente, eu não sei dizer exatamente, né? Algumas pessoas vão dizer que um bom livro é um livro que é bem escrito, mas o que é ser bem escrito, né? É um livro que segue normas, é um livro que tem coerência técnica impecável ou qualquer outra razão, tá? Esse vídeo não tem o intuito de resolver essa questão. E se você quiser ter um parecer de uma pessoa muito mais inteligente do que eu nesse assunto e que vai te dar vários insights em relação ao que é um bom livro, eu vou deixar um vídeo aqui, deve estar aqui ou aqui, do Edson Carlos, que é um advogado que fala muito sobre leitura, sobre aprendizado e que tem um vídeo falando exatamente sobre o que é um bom livro, né? E por outro lado, tem também um conceito do Ranganathan, que é considerado o pai da biblioteconomia moderna, e para quem não sabe, eu sou bibliotecário. E Ranganathan, ele propõe 5 leis, que ele chama de 5 leis da biblioteconomia, mas nós chamamos de 5 leis de Ranganathan, né? Dada a importância dessa pessoa para a nossa área. E essas 5 leis dizem o seguinte: a primeira lei, os livros são para usar, obviamente, né? Um livro, eu sei de vários livros que são considerados ótimos, mas que ficam empoeirados lá nas estantes das bibliotecas, né? A segunda lei é a cada leitor o seu livro. A terceira, a cada livro o seu leitor. E para esse vídeo, essas duas são as 2 leis mais importantes, né? Que é o que a gente está falando até agora aqui. Que para cada leitor vai ter o seu livro, o livro que mais te impacta, que mais te afeta. E cada livro tem o seu leitor, né? Foi escrito para uma pessoa específica. Então, um livro que vai trazer benefícios para um tipo de pessoa, para alguém, pode não trazer esses mesmos benefícios para a outra. A quarta lei é poupe o tempo do leitor, e a quinta lei é a biblioteca é um organismo em crescimento. Eu quero fazer um vídeo falando dessas 5 leis da biblioteconomia, que são conceitos basilares da nossa área, né? Então, para quem gosta dessa área, eu pretendo trazer um vídeo futuramente sobre isso, né? Então, essas leis foram criadas assim, dentro do contexto da biblioteca, né? Mas eles refletem esse algo universal, que cada livro tem esse potencial de causar esse impacto único, né? E isso vai depender de quem lê. E talvez aí esteja realmente a força da literatura, né? Ou seja, não é o gênero ou a classificação do livro que vai determinar o valor do livro, né? Mas como esse livro vai ressoar no leitor. Existirão livros para cada momento, existirão livros para cada necessidade, para cada pessoa, né? E é exatamente nisso que reside a mágica da literatura, né? Nessa singularidade, né? Na conexão entre o livro e o leitor, ou do leitor com o seu livro, né? Não é na pessoa ou no objeto, mas na relação que é criada na hora da leitura. Então foi nesse sentido que um livro chegou a mim, um livro que me causou esse impacto, que me afetou. E esse livro é esse aqui, é um livro chamado O Caminho do Artista, da autora Julia Cameron. O subtítulo é Desperte seu potencial criativo e rompa seus bloqueios, né? E para entender o porquê eu estou falando desse livro agora, eu vou parafrasear o grande Álvaro do canal Meteoro, que ele diz que o assunto do chato é ele mesmo.
que vou ter que falar um pouquinho de mim. Eu sou um homem na faixa dos 50 anos, 52 anos na verdade. Eu de formação sou mestre em ciência da informação, sou casado e eu sou pai de uma menina que está com 11 anos e que, para o meu desespero, decidiu que vai ser artista. Não me leve, não me entenda mal, não me interpretem mal. O meu desespero não é em relação à profissão, não é em relação à área. O meu desespero vem mais da minha ignorância em relação a esse assunto, em relação à área das artes, né? E quando a minha filha declarou esse desejo de se tornar artista, isso claramente pode mudar semana que vem, pode mudar ano que vem, é uma criança ainda com 11 anos, como eu falei no início do vídeo, fui atrás de informações e comecei a buscar mais informações sobre a área, né? E coincidentemente, mais para frente vocês vão, talvez, na interpretação da autora desse livro, isso não foi uma coincidência, esse livro acabou chegando às minhas mãos, né? Eu trabalho num sistema de bibliotecas e invariavelmente recebemos doações de livros e incentivo a você que tem muitos livros encostados em casa, que doem para as suas bibliotecas. E há alguns meses nós recebemos uma doação de vários livros e depois de uma triagem que é feita pelos bibliotecários do sistema e pelos nossos setores técnicos, esse livro veio parar na minha mão, uma vez que eles decidiram que ele não era adequado para o nosso público ali. E dentre esses livros que chegaram para mim estava o Caminho do Artista, né? Na hora que eu peguei o livro, bati o olho na capa e comecei a ler o título, aqui o subtítulo, eu pensei, nossa, livro de autoajuda, né? Mas o termo artista me chamou a atenção aqui, né? E como bom bibliotecário, eu passei a fazer uma análise mais técnica do livro. Comecei a fazer essa análise, né, que a gente chama de leitura técnica ou leitura superficial, onde nós observamos, fazemos a leitura de partes do livro, das partes principais, capa, orelha, contracapa, a ficha catalográfica, o sumário, e damos uma passada pelo livro, né? Tentando encontrar aqui o assunto através da leitura de partes do livro, de termos, de palavras-chave. E ao fazer essa rápida leitura superficial, eu fui me deparando com o termo Deus, espiritualidade, fé. Na hora eu pensei, poxa, um livro de autoajuda, né? E mais ainda, um livro de autoajuda religiosa. Mais uma vez, não me levem a mal, não tenho nenhum preconceito com esse tipo de literatura. Eu sei que muitos gostam e, como eu falei anteriormente, né, se o livro te impacta, para você ele é um bom livro, né? Mas agora imagina o desconforto de uma pessoa que, por religião, se entende como budista, mas não tem uma igreja, e que o conceito do Deus tradicional, do Deus no Ocidente, que é o Deus cristão, não é muito familiar, né, para si. E então isso começou a me incomodar um pouquinho no livro, porque a frequência com que esses termos apareciam era muito agressiva, era demais. Os primeiros não, todo o livro, né, você vai se deparar com ela falando de Deus, né? Normalmente eu já teria meio que descartado esse livro, para minha leitura, né? Não digo jogado fora, mas eu não teria lido. Mas três coisas me chamaram a atenção. A primeira coisa
foi que aqui na capa está dizendo que é um livro que até a edição que eu tenho aqui já tinham sido vendidos 5 milhões de livros. E nós sabemos que para um livro ser considerado um clássico, basta que ele venda milhares de livros e não milhões de livros. 5 milhões é um número bastante considerável. Não é o livro mais vendido do mundo, né? O livro mais vendido do mundo é a Bíblia. Depois a gente tem aí Pequeno Príncipe, temos Alice, que são livros que ultrapassam aí 20, 30 milhões de exemplares vendidos, né? Mas 5 milhões é um bom número, né? E isso me chamou bastante atenção. A segunda coisa foi a biografia da autora. A autora é uma roteirista de Hollywood, ela trabalhou na Paramount, hoje ela é professora e continua criando suas obras, né, seus roteiros, participou de vários filmes, séries, e não menos importante, mas também não tão importante, ela foi esposa do Martin Scorsese, diretor Martin Scorsese, e tem uma filha com ele, né? Então esse foi o segundo ponto. O terceiro ponto que me chamou a atenção foi o título. Foi a primeira coisa, na verdade, que me chamou a atenção, foi a coisa mais importante, cujo título contém o termo artista. E lembro que naquele momento eu estava justamente nesse ponto de buscar informações sobre a área artística. Então resolvi ler o livro por esses 3 motivos. E o livro, ele propõe um programa de recuperação criativa, que a autora chama de recuperação criativa. É um livro para artistas bloqueados, artistas que têm problemas com criatividade. E mesmo eu não sendo um artista, eu sinceramente não tenho muito problema com criatividade. Ou ao menos pensava que não tinha problemas com criatividade, né? Eu quero falar mais profundamente disso em outro vídeo. E ele propõe uma estrutura dividida em 12 semanas, em que cada semana ela vai trabalhar um senso. A ideia é desbloquear algum ponto desse bloqueio criativo, né? Mas essencialmente o livro traz 2 ferramentas. A primeira ferramenta, ela dá o nome de páginas matinais, que são 3 páginas escritas à mão, todos os dias pela manhã, matinais, né? Todos os dias, em livre associação. Você vai escrevendo o que dá na cabeça. É para escrever e, segundo ela, preferencialmente, você não precisa nem ler essa escrita novamente. Tanto é que eu acho que algumas pessoas devem escrever e rasgar e jogar fora, inclusive, mas eu resolvi escrevê-los em cadernos, né? E a segunda ferramenta ela chama de o encontro com o artista, que é um encontro semanal de 1 ou 2 horas que você faz com sua criança artista interior. A ideia é que você faça alguma atividade que você gosta muito e que há muito tempo você não faz, que você não faz com frequência, mas que volte a fazer semanalmente para alimentar essa criança artista interior. Dessas 2 ferramentas, eu só consegui fazer de fato a primeira, que é a escrita matinal, que são as páginas matinais. Eu comecei essa escrita em agosto do ano passado, e já são 3 cadernos totalmente escritos aqui. Eu acho que esse aqui foi o primeiro, tá? Depois veio o segundo. Atualmente eu estou fazendo um 3º caderno e esse aqui já está na metade, né? Eu comecei esse caderno aqui agora, no começo de 2025, já está na metade. Então provavelmente será um caderno por mês. E somente esse exercício das páginas matinais, por si só, já me trouxeram inúmeros benefícios. Um deles é a coragem de estar gravando esse vídeo e criando esse canal. Porém, ele tem me ajudado a colocar muitos dos meus projetos que estavam na minha cabeça há muitos anos em prática, né? Mas antes de falar dessa fase, eu preciso falar um pouco mais sobre o conceito aqui de Deus para Julia Cameron, porque ele é fundamental, ele é basilar para o livro, né? Porque a Julia adota uma abordagem onde a criatividade
passa por uma perspectiva mais espiritual. E esse ponto eu confesso que no início me trouxe um grande desconforto, né? Como eu disse anteriormente. E falar sobre isso aqui não vai ser muito fácil para mim, tá? Mas ignorar isso nesse vídeo seria muito desonesto da minha parte, já que a própria Júlia considera essa talvez a parte mais essencial do método dela. E ela não hesita em qualificar os resultados desse método como milagres, né, que está intimamente associado com o conceito de um ser superior, de um Deus, né? E eu reconheço que esse tipo de abordagem, esse tipo de linguagem, afasta algumas pessoas de imediato, coisa que quase que aconteceu comigo, né? Principalmente essas pessoas que não têm essa relação muito direta com o Deus tradicional, Deus ocidental. Mas a própria autora, ela oferece uma abordagem muito inclusiva, algumas alternativas, quando ela diz para nós chamarmos, né, esse Deus, né, como a gente quiser, seja ele como fluxo criativo, fluxo, energia, universo, ou qualquer outro termo que ressoe para você. Mas o mais importante é que esse termo, para você, signifique algo superior, maior do que você. Seja ele externo, seja ele interno. Mas que isso ressoe em você dessa forma, né? Então essa flexibilidade, assim, ela foi muito essencial para que eu continuasse a leitura, né? Porque independente da terminologia que você utilize, a mensagem da Júlia é clara, né? Ela diz que a criatividade exige um ato de confiança em algo superior, em algo maior. Mais uma vez, seja esse algo maior externo, seja esse algo maior interno, né? Ela diz que é como se abrir para o desconhecido, né? É reconhecer e permitir-se que essas forças atuem sobre você, mesmo que, em princípio, a gente não compreenda isso completamente, né? Ou plenamente, né? E refletindo sobre isso, eu percebi que o verdadeiro convite do livro é muito mais do que espiritual, ele é mais humano, ele é muito profundamente humano. A ideia é conectar-se consigo mesmo, com o mundo que está no seu redor, e dessa conexão você se tornar um canal para essa fonte inesgotável de criatividade. E é por isso que eu avancei no texto, né, e resolvi fazer ao menos o exercício das páginas matinais. E aí, quando eu comecei a escrever as páginas matinais, eu confesso que eu não estava esperando muito não desse exercício, porque eu já tinha feito vários outros exercícios até relativamente parecidos com isso, né? Principalmente com relação a diários, agendas e tal, mas eu percebi que era uma coisa diferente. A proposta dela é um pouquinho mais prática, mais simples. Escrever 3 páginas, sem julgamento, sem pensar em técnicas, sem tentar ser brilhante na escrita, simplesmente escrever. E para mim, como eu disse, foi bastante desconfortável, porque além desse conceito de me tornar o canal para algo superior, para um ser superior, para algo superior, eu sempre fui o cara do, entre muitas aspas, digital. Eu não escrevia nem bilhete, né? O recado para mim era por mensagem e anotações tudo feito diretamente no celular, no computador. Então, escrever para mim não era algo muito natural, isso já há muitos e muitos anos, né? Mas foi justamente essa simplicidade do exercício que meio que me desarmou. Então, e aos poucos eu fui percebendo, né, que ao materializar, ao transpor os meus pensamentos para o papel, eu comecei a perceber algo mais profundo acontecendo, né? Era como se eu estivesse abrindo um canal para uma parte de mim que eu não sabia nem que existia, né? Então, como eu disse, desde agosto do ano passado eu comecei esse exercício. Isso tem sido minha prática diária,
No início eu falei alguns dias, alguns finais de semana eram mais complicados devido à rotina, mas já há meses a escrita das páginas matinais tem sido diariamente, né? Tem sido diária, sem nenhuma falha. Aliás, quando começa a passar um pouco do horário, da hora de escrever, eu começo até a ficar um pouco ansioso, né? Um pouco desesperado para fazer a escrita, né? E como esse exercício me trouxe benefícios, né? Que eu, sinceramente, eu não sei explicar bem. Eu acho que é aí que entra essa questão do ato de fé, né? Da fé. Acreditar em algo realmente que você não consegue, de fato, explicar. Eu resolvi fazer a proposta completa do exercício das 12 semanas da Julia Cameron de forma mais fiel ao que ela propõe. E como é um exercício de criatividade, eu resolvi juntar ao Caminho do Artista, da Julia Cameron, a proposta de um outro livro chamado Um Ano em 12 Meses. Um Ano em 12 Semanas. O ano tem 12 meses, obviamente, né? Mas a proposta do livro é Um Ano em 12 Semanas, que propõe um método na qual você vai executar em apenas 12 semanas aquilo que você executaria em um ano, né? E a única coisa que tem de parecido aí é que a estrutura do Caminho do Artista é de 12 semanas e a abordagem do livro Um Ano em 12 Semanas do Brian Moran, não sei pronunciar o nome dele direito, é essa, tá? Mas o Caminho do Artista tem uma abordagem mais criativa, mais ali mental, enquanto a abordagem do Brian Moran é mais pragmática, né? É uma estrutura de execução mais pragmática. E eu estou falando isso porque eu acreditava que eu era um cara muito criativo, eu era um cara que tinha muitas ideias, mas essas ideias nunca saíam da cabeça ou nunca saíam do papel. E eu, através do livro do Brian, eu acabei vendo que talvez a criatividade seja mais a execução, né, que vem criar atividade, né? A palavra atividade está ali no termo, e que na verdade eu não estava sendo criativo. Talvez eu fosse um cara inventivo, né? Mas não um cara criativo. Então eu resolvi juntar essas duas abordagens e eu pretendo registrar em vídeo essa evolução, esse caminho do artista, esse meu caminho do artista. Eu sei que vai ser uma jornada que vai me trazer muitos desafios, vai ser bastante complicado, pode me trazer frustrações, mas eu acredito que vai me trazer muitos benefícios, muitos insights e me ajudar muito nessa questão de ajudar a minha filha nesse processo de querer se tornar uma artista. E então, para concluir, o que define realmente o que é um bom livro, né? Eu acho que é a capacidade de transformar, é a capacidade de tirar de onde a gente está e nos levar para esse lugar novo, que é exatamente o que está acontecendo comigo, que eu estou relatando aqui para vocês nesse vídeo, né? Então, essa minha jornada com esse livro agora está começando de uma forma mais séria, mas eu já aprendi que a criatividade não é exclusividade de algumas pessoas, de alguns escolhidos, mas é uma força que está latente, né, dentro de todos nós. E ela vai exigir muita coragem para ser executado, segundo a autora, né? Imagina, escrever 3 páginas por dia, levar o seu artista no interior para passear, para esse encontro com o artista, colocar em prática todas as suas ideias, seus desejos, né? Mas no fim das contas, o que importa aqui, de fato, né, é que não importa se o livro é de autoajuda, se é um manual técnico, se é um livro de romance, se é um clássico, né? O que importa é como esse livro nos faz nos mover, né? Essa é a reflexão que eu deixo aqui para vocês, né?
E se você quer saber um pouco mais sobre como que eu vou trilhar esse desafio, né, eu convido a você a se inscrever aqui no meu canal, curtir esse vídeo para que esse vídeo chegue a mais pessoas. Comenta também se você já leu esse livro, como esse livro te impactou, se você não leu, se pretende ler, ou se tem alguma outra dúvida que eu possa te ajudar, te esclarecer, para que você seja avisado aí dos próximos vídeos e me acompanhar nesse caminho do artista, né? Então é isso, gente. Siga aí, vamos descobrir junto até onde a criatividade pode nos levar. Gambatê para você!